Abra sua Bíblia aí, em João, capítulo 5. João, capítulo 5, o verso 44. João, capítulo 5, versículo 44. Eu quero desafiar você a voltar lá no canal da igreja. Se você não é inscrito, você se inscreve lá. E também você pode comentar também e tudo. E você deve assistir desde o começo da mensagem. O texto é João, o Evangelho de João, capítulo 5. Você deve ouvir a série de mensagens. Invista tempo nisso e você vai ser muito abençoado. Nós estamos pregando sobre como viver uma vida para a glória de Deus. Como você pode viver a vida que Deus deu a você, utilizando para a glória dele. E o texto é o texto de João, capítulo 5, versículo 44, que eu quero ler. A tradução contemporânea diz assim: como podeis crer, recebendo glória uns dos outros, mas não se esforçando para obter a glória que vem do único Deus? Na tradução, a linguagem de hoje, todos nós juntos agora na tela. Como é que vocês podem crer se aceitam elogios serem elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios somente do único Deus, que o único Deus pode dar? O texto da palavra, ele fala claramente que eu não devo esperar os elogios dos homens, mas devo buscar o elogio do Senhor. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, estende a Tua mão sobre nós, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos ler mais uma vez nessa tradução, linguagem de hoje, por gentileza. Vamos ler juntos, ouvindo a nossa voz. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Muito bem, Jesus estava proferindo uma palavra, na verdade é um sermão, que começa no capítulo 5, a partir do verso 16, mais especificamente o verso 17, depois do 19, até o final do capítulo, até o verso 47. Ele estava confrontando os religiosos que não acreditavam nele, não acreditavam que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, não acreditavam que ele era aqueles que eles estavam esperando. E é nesse texto que Jesus declara coisas profundíssimas, como por exemplo, aí você observa no versículo 29, versículo 30, aliás: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Note, Jesus, ele estava vivendo a vida para a glória do Pai. A vida de Jesus apontava para Deus. Como assim apontava para Deus? Quando as pessoas olhavam para ele, com as suas atitudes, estava fazendo menção do próprio Deus. E ele aqui está dizendo às pessoas: eu estou fazendo o que o meu Pai ordenou fazer. Em outras palavras, vamos ler de novo o verso 30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E aí, é claro, nós, na última mensagem, nós falamos a respeito do elogio de Deus para Jesus, que aconteceram desde o anúncio do seu nascimento. Depois, quando aparece aquela visão, aquela aparição de exércitos celestes para os pastores que pastoreavam o rebanho
no meio do campo. Esses pastores largaram seus rebanhos e foram até o lugar que havia sido declarado. E eles contemplaram o Senhor. Depois, nós encontramos também o episódio dos próprios magos que foram até Jesus, levando os presentes. Eles também estavam elogiando o Senhor, e assim proferiram, é claro, mas fruto do que eles ouviram ou entenderam da parte de Deus. Mas agora, no texto clássico de Mateus, no capítulo 4, nós encontramos lá o próprio Deus. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, Mateus finalzinho do capítulo 3, na verdade. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, no final do capítulo 3, a partir do verso 13. Então, Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo das águas. Nesse instante o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. Vamos ler juntos? E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mais uma vez, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Em outras palavras, aqui o Senhor está declarando audivelmente para todos ouvirem: Deus elogia Jesus. Este é o meu filho, e é o meu filho amado, em quem me alegro. Se você ler a genealogia de Jesus, que está em Lucas, você vai encontrar a genealogia que, quando chega na pessoa de Adão, a genealogia de frente para trás, quando chega em Adão, após ter declarado que cada um daqueles da genealogia, de quem era a filiação, você vai ver a filiação de Adão. Adão, filho de Deus. Este filho não trouxe alegria. Ele foi para o lado contrário da vontade de Deus. E agora, Jesus, diante dos homens, após ter sido anunciado há milhares de anos, e ele sendo anunciado e literalmente para preparar o caminho. Veja, um texto que anunciou Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo 8. Vamos ler o verso 5. Lá no Salmo 8, há uma referência sobre o Filho de Deus. É um texto considerado pelos profetas, pelos homens de Deus, e é claro, por nós também, que estudamos a Escritura, como um texto que aponta para o Messias, o Filho de Deus. O Salmo 8, versículo 5, diz assim: no entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Veja aí, irmãos, esse texto é fortíssimo, né? Para aqueles que estão aqui hoje, que talvez, pastor, o que será de mim? Quem sou eu, pastor? Meu irmão, você é alguém que Deus criou dessa estatura aqui, ó. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. É a linguagem de hoje, né, que eu separei.
No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a si mesmo, e não lhe deste a glória, aliás, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Esse texto, logo no seu início, no entanto, fizeste o ser humano, está falando primeiro sobre o homem de uma forma geral. Lembra lá do texto de Gênesis 1, 26? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele. Aí a lista. Depois, verso 27, declara: façamos o homem a nossa imagem, macho e fêmea os criou. Agora, na tradução, a Nova Almeida atualizada, é possível lermos o Salmo 8, verso 5. Nova Almeida atualizada. Eu acho que é NAA, né? O A duas vezes. Essa aí. Aí. Vamos ler juntos? Fizeste-o, no entanto, por um pouco do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Agora, leia, abra sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 7. O escritor aos Hebreus, ele escreveu o livro com o objetivo de corrigir os judeus que haviam se convertido e que estavam voltando para o judaísmo. Portanto, é um dos textos riquíssimos da Escritura, principalmente para aqueles que não entendem e querem recuar. Se você não compreende a fé, você estude o texto de Hebreus, é um dos textos mais complicados se você não estudar a Escritura, mas automaticamente você terá muita profundidade de conhecimento. E o texto de Hebreus 2,7 diz assim: tu o colocastes por um pouco de tempo na posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei. Agora na NAA, por favor. Vamos ler juntos aqui na tela. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Esse texto é um texto que aponta para o texto de Salmo 8, versículo 5. E aqui ele coloca, quando diz, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, se dá na mesma referência do uso dos homens. E ele aqui faz menção das mesmas palavras, e de glória e de honra o coroaste. Entenda, Deus, ele vai proferir o nome daqueles que professarem o seu nome, e Jesus Cristo é aquele que proferiu tal bênção, aonde ele com a sua vida, ele honrou e glorificou o Pai. E ele não viveu para si mesmo. E aí eu quero dizer para você, qual era o grande propósito de Jesus? O grande propósito de Jesus em vir cumprir a vontade do Pai era porque o Pai tinha interesse de salvar você. Eu digo isso, irmãos, todo aquele que está aqui hoje, que muitas vezes não entende por que eu tenho que abençoar alguém, por que eu tenho que investir tempo para abençoar pessoas. Jesus é o exemplo maior para todos nós. Quando ele disse assim, eu vim fazer a vontade de meu Pai, a vontade do Pai era salvar os homens que deram as costas para ele. Adão e Eva deram as costas para Deus. Meus irmãos, tudo de ruim vem depois disso. A terra se tornou um caos, de forma que Deus teve que destruir a terra, porque a maldade do homem se multiplicou tanto
aonde a vida já não valia mais nada. O casamento era como quem troca de roupa. A maldade do homem se multiplicou tanto que em toda a terra só se achou uma família apta para ser salva diante de toda a maldade existente, a família de Noé. Mas Deus, fazendo isso, Ele estava impedindo que outras milhares e milhares e milhões de pessoas que iriam nascer encontrassem a destruição do pecado. E agora, debaixo da orientação que Ele dá a Noé, e da descendência de Noé, Ele chama um homem chamado Abraão, e cuida dele, e dele gera uma nação. Veja, Deus poderia ter continuado se relacionando com uma pessoa e divulgando isso e convidando as outras. Mas Ele constrói uma nação a partir de um homem, para se relacionar com ela e demonstrar às outras nações o seu plano para cada uma delas. E Deus finaliza o seu plano enviando o seu Filho. E Jesus estava confrontando os religiosos em João, no capítulo 5, porque os religiosos da época gostavam de ser elogiados pelos homens. Meus irmãos, eles ficavam nas praças fazendo longas orações, postos em lugares altos, fazendo orações muito bonitas. E as pessoas, quando contemplavam, elas chegavam a dizer: olha que homem religioso, que pessoa dedicada, que pessoa abençoada. E Jesus estava confrontando eles, dizendo: vocês precisam do elogio de Deus e não o dos homens. Aliás, todos os profetas do Antigo Testamento que tiveram elogios dos homens eram falsos profetas. E o genuíno profeta, sempre ele tinha uma perseguição, um problema, uma incompreensão. Muitos morreram, outros apanharam, foram deixados para morrer, e Deus os livrou, mas foram entregues à morte, e tudo porque falaram a verdade da palavra de Deus. Um dos casos mais conhecidos talvez seja de João Batista, que disse ao governante que ele estava em pecado, que o que ele tinha feito era errado, pois ele estava casado com a mulher de seu irmão. E ele foi preso e morto por causa disso. Pastor, mas o que tem a ver, meus irmãos? Grande é a responsabilidade dos governantes, porque eles estão no topo da informação, no topo da vista, e aí eu estou falando do vereador, do prefeito, do deputado, do senador, daqueles que estão em evidência. Tudo que eles fazem, de alguma forma, influenciará pessoas. E João Batista, quando proferiu isso, ele estava dizendo: você não era para estar fazendo isso, você está causando mal aos homens. Veja o que aconteceu com o rei, que ele deu uma ordem para a sua esposa para que ela viesse e desfilasse na frente dos seus convidados. Ela iria vir com a sua beleza, com tudo quanto o rei queria apresentar, e ela disse: eu não vou. E diz o texto que as esposas dos príncipes também começaram a dizer, começaram a seguir o mesmo padrão. Por quê? Porque se uma rainha não se submete ao seu rei, por que é que eu vou me submeter? E é claro, nós estamos falando não sobre uma submissão cega, não, estamos falando sobre estar sob uma missão. Inclusive esse texto é um texto riquíssimo, porque o rei, quando vai escolher outra rainha, ele destitui aquela rainha, e é claro, era uma outra nação, um outro povo, um povo pagão inclusive, mas ele mesmo no seu paganismo, ele declarou que todos saibam que todo homem precisa ser respeitado, e o texto dá a entender assim, no seu palácio, que é a sua casa. Então, o que um rei faz, o que uma rainha faz, o que um governante faz, influencia e influencia muitos. Pastor, mas qual a moral da história?
Haverá um dia do juízo, meus irmãos. Haverá um dia em que todo homem comparecerá diante de Deus, e aquelas pessoas que esperaram o elogio dos homens e que se chatearam porque não tiveram, estavam erradas e descobrirão naquele dia. Creio que aqui não acontecerá isso, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E acredito que você ter saído da sua casa não foi de qualquer jeito, mas sim com o objetivo de ouvir o que a Bíblia diz ao seu coração. Não é o que o pregador diz, mas é o que a Escritura Sagrada diz, e eu, diante de Deus, tenho o compromisso de interpretá-la e para expressar aqui a interpretação mais genuína que os meus olhos, com a iluminação do Espírito, podem contemplar. Meus irmãos, nós estamos diante de um desafio, porque esse assunto, ser elogiado pelos homens, na falta dele, você vai encontrar muita gente chateada. Eu não sou reconhecido. Talvez você tenha dito isso, eu não sou reconhecido aqui nessa igreja. Mas como assim? Eu estive doente, ninguém ligou para mim. Para toda vez que eu ouço essa história, eu digo, mas você se preocupou em procurar informar, não é? Eu sempre digo, inclusive eu quero aproveitar para falar disso. Meu irmão, se você estiver doente, pode mandar mensagem para mim, eu gostaria muito de receber sua mensagem. Primeiro para orar por você, mas também para expressar o seu motivo de oração para os nossos irmãos. Nós temos lá sempre colocado, no decorrer do tempo, pedido de oração. Vamos orar pelos nossos irmãos. Normalmente eu estou orando pelos irmãos, nunca fico doente. Ontem eu tive que parar no hospital, senti uma dor lombar desde cedo, me segurei até a noite e percebi que seria imprudência não ir no médico. E fui ao médico, inclusive não pude ir ao culto dos jovens, o intercâmbio jovem que aconteceu lá na primeira igreja da Japuíba. Ficou tudo bem, depois tenho que procurar um outro médico para ver problema de coluna. Está abençoado em nome de Jesus. Mas eu estou citando isso para dizer para você que é muito bom quando a gente ouve que tem alguém orando por nós, mas nós temos que nos comunicar. Ninguém orou por mim, a não ser aqueles que souberam. Lá, botei no grupo dos pastores, recebi a mensagem de 2 deles, perguntando e dizendo que estariam em oração. Mas por que a igreja não fez o mesmo? Porque eu não informei a igreja, é muito normal, né? Claro, sabia também o pessoal que estava indo para lá, mas eu não coloquei lá no grupo da igreja, não falei nada. Não é normal não receber absolutamente ninguém falando, é normal, por quê? Porque eu não me comuniquei. Aquela história, não, está tudo certo, está tudo beleza. E realmente ficou tudo bem. E creio que ficará bem até o fim. Mas eu estou citando um exemplo para você. Até eu, se eu não me comunicar, não haverá um retorno. É normal da comunicação. Mas você vai encontrar pessoas tão carentes que elas gostariam de ajuda mesmo sem se comunicar com ninguém. E por causa disso são capazes, e eu já vi isso, irmãos, no decorrer do tempo. E o que seria isso? Além da falta de comunicação, um excesso de carência de alguém que abrace e abençoe. Só, irmãos, que quando nós chegamos para a fé em Cristo Jesus, nós somos abençoados por Deus, recebemos o Espírito Santo, temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós recebemos a capacitação da Escritura Sagrada, e tudo isso para que possamos agora dizer aos outros que Deus tem plano na vida delas, como tem manifestado na nossa. E se nós não tivermos a visão correta, e como que eu posso viver para a glória de Deus? Eu posso viver a minha vida para a glória de Deus se eu entender que eu tenho que esperar de Deus uma palavra a meu respeito. E aí eu pergunto, meu irmão, se você estivesse agora diante do trono dele e você tivesse a oportunidade de ele falar de você como ele falou a respeito de Jó. Você lembra da palavra que ele proferiu a respeito de Jó? Observaste o meu servo Jó, e ele proferiu isso para Satanás.
homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. No Antigo Testamento, é o homem que Deus mais exaltou por meio do elogio. Agora, por que Deus elogiou? Na terra não há homem como ele, homem íntegro e reto. Agora, irmãos, o texto do capítulo 1, no verso 1, diz que ele era o homem mais rico do seu tempo. Ninguém tinha tanta riqueza como ele teve, como ele tinha. Mas Deus, quando vai falar dele, não cita nada sobre isso. Uma prova clara de que Deus não liga para os bens que um homem tem, mas ele liga para o coração como ele é. E, irmãos, esse coraçãozinho que está aí dentro, que está aqui dentro do meu, só Deus para dar jeito, só Deus para corrigir este coração. E quando que esse coração será corrigido? Quando eu fechar os meus olhos e eu, colocando a minha cabeça no travesseiro, eu ter a convicção de que Ele sonda o meu coração e que o meu coração está na presença dEle. Eu fui perdoado e vivo no perdão de Deus. Eu fui, sim, muitas vezes eu errei, eu pequei, e eu tenho talvez um histórico horrível, e aí eu estou falando de uma forma geral, me identificando com você. Aqui nós temos todo tipo de história, certamente, mas ele recebeu da mesma forma, limpando os pecados, lavando com o sangue do Cordeiro e dando uma nova vida, um nome escrito no livro da vida. Meu irmão, você foi registrado no céu. Você não é mais daqui. Portanto, você não pode mais andar como este mundo anda. E aí, irmãos, eu me lembro que teve um tempo, há uns 25 anos atrás, que andar como o mundo andava era usar determinada roupa. Hoje em dia, você não ouve nem mais falar sobre isso, porque na verdade a situação está tão braba, mas tão braba, que a pessoa já nem fala mais desse assunto. Não sei se você notou. Já não se fala mais desse assunto. Ah não, fulano não é crente, olha a roupa dele. Porque os escândalos, as loucuras que cristãos têm adotado são coisas tão horríveis e umas coisas tão terríveis que você não tem ideia. Recentemente, um cantor antigo que começou a cantar mais ou menos 30 anos atrás, revelou que sempre teve a conduta que ele agora é que foi revelar. E essas músicas, inclusive, são muito bonitas, e cantou muito e fez muito sucesso, mas revelou agora recentemente, virou completamente, enfim, mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe de quem eu estou falando. É um dos cantores mais antigos do meio evangélico. Eu cantei muito, as igrejas cantaram muito. E ele agora bate no peito com alegria para contar as peripécias que tem feito e as coisas que no passado ainda fazia e estava nos púlpitos. Só que quando Deus olhava para ele, Deus não o elogiava. Aí eu estou dizendo isso na força das palavras do que ele disse. Os irmãos estão entendendo aqui? Quantos estão entendendo? Pastor, o senhor não pode julgar. Não, irmão, é ele que disse. Foi ele que falou. Ah, isso aí que eu falo agora, eu já fazia lá atrás, sempre fiz. Então, alguém pode dizer, viu como é que é? Ninguém pode servir a Deus. Jesus Cristo viveu a fé genuína. Ele morreu na cruz do Calvário sem pecado. E Ele nos chama a olharmos para Ele. E Ele nos chama a nos tornarmos discípulos dEle.
E para você que talvez está reclamando que não tem nenhum e nem outro do seu lado, pastor, da minha família não tem ninguém, só eu sou crente. Lá no meu trabalho não tem ninguém, só eu sou crente. Ah, pastor, do meio dos meus amigos, só eu me converti, nenhum é crente. Eu quero lembrar você, Noé, meu irmão, que só era ele, a família dele. E eles tiveram que construir um barco grande, né? Se é hoje em dia, eu acabei de dizer, não foi Deus que falou com meu pai, né? Os filhos de Noé, hein? Não foi Deus que falou, como é que pode eu construir um barco desse tamanho, é só a gente. E mais, você vai encontrar trecho bíblico de Noé, foi pregador da palavra, ele pregou aos perdidos, porque ele anunciou que a destruição estava vindo e ninguém acreditava. Bem parecido com hoje, né? Você fala e tem gente que ri. Eu já ouvi a pessoa dizer assim, o inferno, eu quero ir para lá mesmo, porque lá vai ter tudo que eu gosto. Coitado. Coitado. Que Deus tenha misericórdia e abra os olhos. Só por Deus nós podemos contemplar a verdade. Só por Deus, ninguém, nem eu nem você podemos mostrar aos homens para que eles vejam. Nós podemos somente proferir a palavra de Deus, mas só Ele pode levar uma pessoa a crer. Somente por Deus nós podemos fugir da ira vindoura. E então, meus irmãos, eu pergunto nessa noite, se você fosse ouvir o que Deus tem a falar a respeito da sua vida, o que Ele falaria? Se você começou a responder dizendo, eu acho, quem acha não tem certeza. Portanto, se você estiver errado nessa palavra que você disse, eu acho, você está em risco. Mas se você começou a dizer, eu creio, pela palavra de Deus, que o Senhor me salvou e eu tenho andado com Ele. E eu tenho buscado ver a sua palavra com zelo. Eu tenho buscado servir ao Senhor com empenho, com dedicação. E aí eu quero testar essas suas palavras. Quantas pessoas você já ganhou para Cristo esse ano? Quantas pessoas pediram oração para você? Meu irmão, você quer testar se você é crente reconhecido? As pessoas que estão passando luta pedem oração para você. Porque pode ser quem for. Essa pessoa viu algo diferente em você. E viu que você é uma pessoa diferente do que era antes. E aí na hora que a situação aperta, ela diz, olha, eu vou bem pedir oração para aquele irmão, porque aquele irmão é um irmão sério. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Jesus nos convoca a rompermos com a espera da palavra dos homens a nosso respeito e nos esforçar para obter a glória que vem do único Deus. Como podeis crer recebendo glória uns dos outros, mas vós, desculpa, irmãos, como podeis crer recebendo glória uns dos outros, e não vos esforçando para obter a glória que vem do único Deus? Glória aqui é o elogio. E eu quero convidar você à oração nesta hora. Fique de pé no seu lugar. Eu quero dar oportunidade a você que o Senhor Deus tem falado ao seu coração. Deus tem chamado você para o caminho dele, para servi-lo. Se você deseja aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero orar por você nesta hora. Feche os seus olhos. Vamos orar. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador, feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Faz de mim, Senhor, teu servo, tua serva. Dai-me o teu Espírito Santo
Faz de mim uma nova pessoa, em nome de Jesus. Se você deseja reconciliar com Cristo nessa hora, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Faz de mim uma nova pessoa. Renova em mim o teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Se você fez a primeira oração ou a segunda, eu gostaria de orar por você mais uma vez, mas eu gostaria de vê-lo ou vê-la. Levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Há mais alguém? Vou convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Nós vamos orar por você aqui na frente. Pode vir. Os que estão aceitando Jesus ou reconciliando com Jesus, pode sair do seu lugar e vir. Pode sair do seu lugar, pode vir. Não há nenhum problema de você sair do seu lugar. Pode vir. Há mais alguém? Pode sair do seu lugar e vir. Eu vou pedir às pessoas que conhecem aqui esses irmãos, vai ficar difícil, né? Que todo mundo conhece, né? Mas pode vir, os que conhecem, sai do seu lugar e vem abraçar aqui os irmãos, as irmãs. Pode vir para abraçar e nós estamos diante de Deus. E nós vamos orar agora pedindo o Espírito Santo do Senhor sobre a vida desse irmão. Estenda sua mão para cá. Vamos pedir agora que o Senhor Deus encha eles do Espírito Santo. Fecha os teus olhos e abençoe seu irmão. Meu Pai, na autoridade do teu nome, eu te peço agora por cada um dos teus filhos. Abençoe o Senhor. Meu Deus, abençoe cada um deles. Eu te peço o poder do Espírito agora, Senhor, derramando sobre eles, Senhor, o teu poder. Seja o teu Espírito agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, derrama do teu poder, Senhor, sobre o teu filho, que ele seja cheio do teu Espírito, que a tua presença poderosa seja sobre cada um deles, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor faça uma obra extraordinária nessa geração, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, seja o poder do Espírito Santo sobre a vida da tua filha, no nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Por tudo isso, dê um aplauso ao Senhor bem forte. Quem está próximo aqui pode abraçar o pessoal que conhece aqui, pode vir abraçar. Sejam bem-vindos à família de Deus. E eu quero, meus irmãos, agora, né,